voltando aqui, o segundo vídeo aqui, Desmascarando o Ariel, né? Lazarim, parte 2. Ele tá explicando, segundo Tessalonicenses 2, do 1 ao 15, que é simples. Como vamos conservar essa unidade? Como vamos entender essa verdade salvífica, esse oráculo? Pelo magistério. Que Cristo ele fundou uma igreja e deixou pessoas confiáveis para edificar essa igreja. Que vem lá do fundamento dos apóstolos. E uma coisa muito interessante, como negar a tradição? Porque, olha só, João 16:13, ó. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ele vos ensinar toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu e vos anunciar as coisas que virão. Então, segundo Tessalonicenses 2,15, quem está usando a gnose perfeita da boca de São Paulo? O Espírito Santo. Porque eles não estão falando por si próprio. Quando São Paulo fala aqui, o protestante, segundo Tessalonicenses 2, ó, 15. Assim, pois, irmão, ficai firme e conservar o ensinamento que de nós aprendeste, ó. Quem está falando, quem está usando a boca dele, a pregação oral, que Atos Apóstolos 2, ele desce o Espírito Santo, uma só igreja, é o Espírito Santo. Como vou negar essa tradição que foi ensinada por nós apóstolos, por inspiração, por unção, por a gnose do Espírito Santo? Como diz Tito 1, 9, olha só, carta de São Paulo também, fielmente apegada à doutrina da fé. Pegada a qual doutrina da fé? Que é ensinado pela tradição, pregação oral, depois via escrita ou epístolas, se você preferir. Ó, apegada à doutrina da fé, tal como foi ensinado, para poder exaltar segundo a sã doutrina e rebater rebater os que contradizem. Então, você está contradizendo o que São Paulo está ensinando. Eu fico com São Paulo. Porque, caso eu tardar, quero que está 1 Timóteo 3,15, a igreja ela é a coluna sustentáculo da verdade. Porque a coluna, a verdade, o sustentáculo da verdade é guiado pelo Espírito Santo. Que vai enaltecer, que vai preservar a tradição escrita e a tradição oral, de boca em boca. Não, mas se você pegar o texto todo, São Paulo não está falando exatamente da tradição. Como diz Tito 1, vocês são aqueles que irá contradizer. E a sã doutrina da salvação irá te rebater. E etc. Seja por epístola nossa, percebe? Assim, pois, ou seja, então, irmãos, conclusão, dito isto que eu falei anteriormente, no começo do capítulo, algumas linhas atrás... Uma coisa, se eu negar a tradição, e que vem do magistério, Mateus 4, 6, Satanás está pregando a Bíblia. Então, você pega essas igrejas de fundamento de homens e usa a Bíblia. O único fundamento. Regra de banho, eu não preciso da igreja, porque eu tenho a Bíblia. Cada um tem a sua própria interpretação. O Espírito Santo interpreta cada um. Então, o Espírito Santo, ele está dividido. Ó, interpretação pessoal aqui, Mateus 4, 6, Satanás está pregando para Cristo. E aí? Você está entendendo? O que vai contradizer essa visão diabólica de Satanás? A verdade foi confiada à igreja. O sustentáculo da verdade, que foi confiado aos apóstolos, que é coluna sustentáculo da verdade. Que o Satanás não está nessa coluna que sustenta essa verdade. Ele está na mentira. Por mais que ele use a escritura, por mais que ele manuseie a escritura, que está desprezando a quem foi confiado. Voltando aqui, os caras fazem de tudo, pô. Os caras fazem de tudo, mas não tem como, cara.
leu, portanto, permanecei firmes e guardais as tradições que vos foram ensinadas. Você percebe que é a mesma estrutura que ele usa lá em cima? Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. De quem? De pessoas que se fingiam se passar pelos apóstolos, dizendo o quê? Que já tinha chegado... Vocês são o quê, cara? Vocês se passam conhecedor da verdade. Como vocês é conhecedor da verdade, olha só, naquela época já tinha essas pessoas que já questionavam também. Hoje, quem são esses falsos, essas pessoas que se desviaram da verdade? Vocês. Olha só que interessante. Do Senhor. E o que o apóstolo Paulo está fazendo? Falando, não, isso não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade. Havia ali no meio da igreja, especial de Tessalônica, algumas pessoas se passando por apóstolos, dizendo, olha, o dia do Senhor já chegou. E eles faziam... Havia algumas pessoas se passando por apóstolos, tá falando que chegou o dia do Senhor. E como vamos saber que essas pessoas são falsos apóstolos? Como essas pessoas são mentirosas? Como vamos entender essa visão dessas pessoas? Como vamos compreender a verdade? Ensinada por nós, apóstolos, tanto por epístola e tanto por carta. Então, cai por terra. Se surgir, por exemplo, lá nessa época aí, pessoas, não, a vinda de Cristo é iminente, já vai acontecer. Não, meu irmão, a Bíblia diz aqui, nós, a tradição, tal, etc., que é ensinado pelos apóstolos, tal. Está falando totalmente ao contrário. Como 1 Coríntios 11:4, irão surgir pessoas que irão proclamar o Jesus diferente por inspiração do Espírito. 2 Coríntios 11:12, ali você vê falsos apóstolos que ficou vaidosos, se envaideceram, e se afirmam igual a nós. São Paulo está rebatendo, cortando pela raiz todo esse mal. Pessoas que se denominam apóstolo. E Paulo está combatendo. Simples. Isso como? Por espírito, ou seja, algum tipo de profecia, alguma manifestação sobrenatural, quer por palavra, poderia ser um sermão, quer por epístola, como se procedesse de nós, ou seja, pseudepígrafos. Ele fala, não, gente, não caiam nessa. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Olha aqui, ó, a tradição oral aqui que Paulo falava, costumava dizer. Que coisa? O dia do Senhor não acontecerá sem que antes venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, Ou seja, era um problema escatológico, uma doutrina escatológica que falsos mestres estavam ensinando de forma distorcida, por espírito, por palavra ou por epístola, algum desses meios. Paulo, então, ele vai falar, não é assim que vai acontecer. Ele coloca coisa que não tem no texto, pô. Explica a relação correta da escatologia, explica quando vai vir a vinda do Senhor em sentido de cronologia de eventos, e depois ele fala, então, irmãos, permaneça firme nas tradições que vos foram ensinadas. Estas aqui. O assunto está no capítulo, o que Paulo ensinou a respeito da vinda do Senhor. Não é um conhecimento oculto que a Igreja Católica... Olha só, em que sentido que São Paulo falou da tradição? Por isso, ó, olha só. A escatologia, né, que ele tá falando aí, esse cara quer enfeitar muito, tá ligado? A palavra, tal, etc. Ó. Se eu ficar firme aqui nessa tradição ensinada pelos apóstolos, tanto por escrito por carta, eu não vou cair em apostasia. Eu não vou desviar da verdade. Eu vou dar crédito à verdade. Porque se eu pegar aqui, ó, 2 Tessalonicenses 2:11, por isso Deus enviará um poder que os enganará e os introduzirão no erro. Deste modo serão julgados e condenados todos que não deram crédito à verdade, mas consistiram no mal. Olha só, se eu ficar firme nessa tradição, ensinamento que vem do fundamento dos apóstolos, tanto por pregação oral e escrita, quando vinha todas essas profecias aqui, não vai me escandalizar, porque eu já sei que é profecias que está se cumprindo. A perdição, a mentira, os falsos profetas, eu estou firme na pregação que foi ensinado de boca em boca, por aqueles que foram confiados. Os apóstolos 2, os apóstolos. Essa verdade não foi confiada a esses pastores, que contradiz a tradição. Como eu vou conhecer a verdade? Saindo da verdade? Não. Conhecendo a verdade, que é a coluna da verdade. A igreja. Porque a igreja, ela sustenta toda essa tradição, todo esse baluarte. Tanto temos a história, temos a patrística, os testemunhos dos pais, dos mártires, tal, etc., para entender o quê? E Paulo fala, caso eu tardar, a igreja é a coluna. Que igreja?
Efésios 5, 27. Todas santas são sem ruga, sem qualquer defeito. Atos 28, 20, 28 foi construído com sangue. O Espírito Santo constituiu o bispo, fundada com sangue, edificada com sangue, que vem guardando a tradição. Que tradição é essa? Tradição oral. Que oral? Vem dos fundamentos dos apóstolos. Voltando aqui o vídeo, né? E outra coisa. 1 Coríntios 12, 28 foi constituído primeiramente os apóstolos. Os apóstolos que têm o